Olá pessoal, espero que todos estejam bem nesse momento tão delicado de pandemia e dando continuidade aos nossos estudos com relação à semântica e estilística, né? Que a gente já viu, que a gente viu a parte inicial, introdução, e aí nós vamos enveredar agora por dois aspectos da semântica, que é a sinonímia e a antonímia, né? E para aproveitar este material, nós vamos duas questões que eu trouxe aqui para a gente fazer uma correção e a gente entender verdadeiramente a importância da semântica, que na verdade é o estudo, né? A semântica, ela é um ramo da linguística, né? Que dá para a gente os significados das palavras. Então, dentro da própria gramática, nós temos a semântica e esse momento importante da gente começar a entender melhor as, os significados. E o quanto é importante, você está lendo, você está entendendo, você sabe o que aquilo pode te levar. Não é? Então vamos lá, vamos para as questões para a gente poder entender melhor essa situação de sinonímia e antonímia. A primeira questão, ela nos traz o seguinte, né? Ela pede o seguinte, veja, a gente tem que sempre estar olhando o enunciado com muito carinho. E o enunciado diz assim, indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque está corretamente apontado. Né? Então eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso, porque se eu não leio com atenção o enunciado, eu posso me atropelar na resposta. E aí eu tenho a primeira alternativa. Na primeira alternativa, eu tenho sala lotada, que é a expressão, né? E desabilitada, que é a palavra. Então veja, essa expressão e essa palavra mantêm uma relação de antônimos? Será que mantém? Veja, sala lotada, para a gente, nos remete à ideia de lugar aglomerado, né? Muita gente. Já a palavra desabilitada nos remete a algo que não está habilitado, ou seja, algo que não está sendo usado. Então, no caso, a ideia, se fôssemos colocar a palavra correta no lugar de desabilitado, seria vazia. Né? Sala lotada, vazia. E aí teríamos um antônimo. Na letra B, eu tenho a palavra fama em ascendência e excelsa. Veja, fama em ascendência nos remete a algo que está em processo de subida, de elevação. Mas, por outro lado, a gente tem a palavra excelsa, que nos remete à ideia de excessivamente elevado, superior, transcendente. Veja, se eu fosse levar e se o enunciado pedisse sinônimos, aí talvez fosse a resposta, né? Mas no caso a gente quer a ideia de antônimo. Veja, letra C eu tenho elegante região e elegante região como expressão e a palavra carente. Veja, neste caso, quando eu falo em elegante região, a ideia que me dá é a ideia de algo que tem distinção na forma de se vestir, de se portar. Mas por outro lado, a palavra excelsa, né? A palavra excelsa, ela nos remete, aliás, a palavra carente, ela nos remete a algo que precisa, né? Um necessitado, que tem necessidade de. Então, não há uma relação, nesse caso, de antonimia, ou de antônimos, né? De antonímia, no caso. Por outro lado, essa resposta, para algumas pessoas, se não forem olhar atentamente, poderão ser levadas ao erro. Não é? E aí nós temos a letra D. Na letra D eu tenho duradouro sucesso e efêmero. Duradouro é algo que demora, algo que tem uma duração grande, algo que tem que leva muito tempo para se acabar. Né? Já a palavra efêmero, né, é algo que não é durável, é algo que é rápido. Por exemplo, um amor que eu tive
foi um amor de carnaval, um amor efêmero. E aí eu tenho a ideia justamente de oposto. Enquanto duradouro de algo que dura bastante, que demora, do outro lado eu tenho algo que passa rápido, né? Temporário, transitório. Neste caso, a alternativa que você vai marcar, que nós marcamos, é a alternativa D. Ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos assinale a alternativa correta, considerando que a da direita, no caso, considerando que a direita da palavra, de cada palavra, há um sinônimo. Ou seja, eu tenho uma palavra e ao lado dela tem um sinônimo. Mas será que isso acontece? Vamos ver. No caso da letra A, eu tenho emigrar, ele coloca como entrar no país, e imigrar, sair do país. Veja, seria justamente o contrário, né? Emigrar seria sair do país e imigrar seria entrar no país. Mas não é isso que eu quero os sinônimos. No caso da letra B, eu tenho delatar, expandir, e dilatar, denunciar. Não, delatar é justamente denunciar. É tanto que você está vendo hoje na TV, nos jornais, delação premiada. Ou seja, o cara está delatando alguém, denunciando alguém por crimes disso, daquilo outro. E por outro lado, a palavra dilatar, aí sim, eu tenho a ideia de expandir. É tanto que quando você vai fazer um exame, né, com relação às pupilas, você vai dilatar a pupila. Né? A letra C é deferir, ele coloca como diferenciar, e diferir como conceder. Veja, deferir é justamente conceder. Ou seja, por exemplo, você deu entrada no seu diploma, então o seu diploma foi deferido, foi concedido. Já no caso, ele não sabe diferir entre o bem e o mal, ou seja, ele não sabe diferenciar. Né? Então, aí também não é a alternativa. Na letra D, eu tenho emergir, vir à tona, e imergir, mergulhar. Aí tá perfeito, porque emergir é de sair, né? Vir à tona, e imergir de mergulhar. Então, dessa forma, nós damos a alternativa como sendo a alternativa da letra D. Mas vamos ler a outra. Dispensa o cômodo e dispensa a desobrigação. Não. Dispensa, né? Dispensa é o cômodo. E dispensa é a desobrigação. Por exemplo, um menino, um jovem que se inscreveu no exército, se alistou no exército, ele recebeu a sua dispensa, ele foi dispensado, ele foi desobrigado. Né? E a despensa é o cômodo onde a gente guarda as coisas, as comidas, as coisas e tudo mais. Então, a alternativa que nós marcaremos é a alternativa D, ok? Eu espero que tenha ajudado vocês e nas próximas semanas nós vamos continuar aprofundando este assunto. Vamos ter uma atividade valendo pontuação na próxima semana. Ok, queridos? Bom São João a todos e que possamos estar juntos mais à frente, depois que passar toda essa pandemia. Que Deus esteja no coração de todos e um beijo no coração de todos vocês. Ok? Muito obrigado.